Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante, seja bem-vindo. Você já me conhece, sou a professora Marialva, já fizemos a nossa apresentação ali na nossa aula de apresentação, não é isso? E aí eu estou com vocês aqui mais uma vez para a nossa aula de fato da início, que é o conteúdo da nossa disciplina. Mas antes de a gente começar, como de costume, eu farei minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, sou loira, estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no estúdio de gravações. E estou aqui trajando uma camisa na cor vinho, uma calça preta. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica interligadas por traços e pontos. Aqui à minha esquerda nós temos as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Agora que você já me conhece, já conversamos ali durante a apresentação da disciplina. De fato, agora daremos início ao nosso conteúdo aqui. Vamos falar sobre a introdução ao estudo do direito, ou seja, vamos conversar também sobre a lei de introdução ao estudo do direito, que é de extrema importância, como eu já conversei ali com vocês, para a gente dar início aqui, para de fato o gestor comercial ter toda aquela base, todo aquele alicerce para de fato conseguir compreender os termos jurídicos, entender o que a doutrina fala para vocês nos livros, que vocês necessariamente vão ter que ler, nossos livros que são recomendados durante aqui a nossa disciplina, tá certo? Então, como você já sabe, estou aqui com vocês, sou a professora Marialva, né? Vamos aqui na tela comigo. Quero começar aqui apresentando a nossa bibliografia recomendada. Façam acesso à minha biblioteca virtual. Vocês vão entrar no Swap, né? Não se esqueçam, Swap. Lá no Swap vai ter o link da minha biblioteca, onde vocês vão acessar este livro aqui, tá? Vocês vão colocar lá Introdução ao Estudo do Direito, tá certo? Paulo Nader, que é o nosso autor, tá bom? O livro escolhido aqui para você, de forma bem tranquila, aí ter esse seu primeiro contato com a introdução ao estudo do direito. Escolhemos esse livro aqui, do autor Paulo Nader. Não deixo de fazer a utilização da minha biblioteca. Além desse livro, vocês vão encontrar outras obras, né, que não são menos importantes que essas. Vocês podem fazer a leitura à vontade, tá? Mas aqui, de indicação aqui para vocês acompanharem o conteúdo, inclusive o conteúdo que foi preparado com muito carinho aqui no nosso caderno da disciplina, é importante que vocês façam a complementação com esse livro aqui, tá certo? Porque sabemos que o roteiro da disciplina é um mero roteiro, vocês precisam de fato seguir o que está no roteiro, ou seja, o roteiro vai te direcionar para o livro, você vai lá na minha biblioteca e assiste o livro, e lê o livro, tá certo? Vamos começar aqui com a nossa unidade 1, a gente não pode perder tempo, né? Porque sabemos que nós temos aqui mais ou menos 30 minutos para passar para vocês as principais informações, para vocês aí conseguirem entender aí essa nossa unidade número 1, ok? Então faremos aqui a introdução ao estudo do direito, né? Que é matéria de iniciação, como eu já comentei com vocês, que fornece ao estudante as noções fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico. Então aqui vocês vão conseguir aí ter aquela iniciação aí para poder fazer a compreensão plena dos nossos conteúdos, tá certo? E apesar de se referir a conceitos científicos, a introdução não é em si uma ciência, mas é um sistema de ideias gerais estruturado para atender a finalidades pedagógicas em relação à temática. Conseguem perceber aqui a importância? Porque a partir do momento que a gente traz essa finalidade pedagógica dentro desse conteúdo, vai fazer com que vocês consigam entender de forma mais tranquila os conteúdos que vêm aí pela frente, tá certo? Assim, os primeiros contatos do estudante com a ciência do direito, né, se fazem através da introdução ao estudo do direito, que funciona como um elo entre a cultura geral, tá? Então, esse elo aí que, para não querer ser redundante, mas sendo, é que faz essa ligação, tá certo? E aqui, eu trouxe para vocês um trecho aqui dos escritos de Miguel Reale, tá? Que Miguel Reale, para quem não sabe,
ele é conhecido principalmente por sua longa atuação na advocacia e na academia, tá certo? Também, ó, na academia, porque ele é um doutrinador, né? Sendo um autor de relevo no campo da filosofia do direito. E ele é o criador da teoria tridimensional do direito, que tem como objeto a integração da norma jurídica ao fato social e aos valores culturais num processo histórico dialético. Então, Miguel Reale, ele é um autor, um doutrinador de extrema relevância dentro dos nossos estudos aí do direito, tá? Então, eu trouxe para vocês o seguinte trecho aqui dos seus escritos. Se há uma disciplina jurídica que dependa fundamentalmente da perspectiva de quem a cultiva, é a introdução ao estudo do direito. É que o mundo do direito tem tamanha amplitude e tão largos horizontes que infinitas são as suas vias de acesso. Então é muito importante, aqui ele traz aqui um trecho onde ele destaca a importância aí da introdução ao estudo do direito, ainda mais para os alunos, né, tendo em vista que aqui, ó, o direito tem tamanha amplitude e tão largos horizontes que infinitos são as suas vias de acesso, tá certo? Então aí, para quem nunca ouviu falar em Miguel Reale, ele se destaca muito aí dentro do ramo jurídico, foi um doutrinador de extrema importância aí para os estudiosos do direito, ok? E aqui eu trouxe para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito do direito. Agora que você já entende o motivo, a importância pelo qual nós temos que estudar aí a introdução ao estudo do direito, vamos por que não falar sobre o próprio direito, o que é o direito? Trouxe aqui o conceito, olha só. O direito, em síntese, é o conjunto de normas e regras que regulam as condutas sociais, né? E a justiça executa as normas estabelecidas pelo direito, né? Ou seja, o direito vai lá e traz as normas e quem as executa? A justiça, né? Assim, o direito está em função da vida social. A sua finalidade é de favorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Então, esse aqui é um trecho lá do livro do Paulo Nader também, que foi indicado para vocês, tá? E é através do Estado que o direito é imposto à sociedade com a finalidade de assegurar a convivência pacífica, né? No sentido de manter a ordem e proteger a vida da sociedade como um todo, ajustando os interesses individuais e coletivos. Percebam, imagina, se não houvesse o direito, né? Se não houvesse o Estado ali fazendo a imposição do direito à sociedade, imagina como seria aí a vida em sociedade, seria com muitas barbáries, com muitas pessoas aí praticando a autotutela, que é vedada aqui dentro do direito brasileiro. Então, é por isso que é importante que nós saibamos aí que essa questão do direito, ele está diretamente ligado em função da vida social, tá? Ou seja, em favorecer um amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, tá? Então, o direito está aí para isso. Vamos trazer aqui um outro conceito para vocês dentro da introdução ao estudo do direito, que é você saber a diferença entre o direito natural e o direito positivo, tá? Aqui ainda, segundo o nosso autor, Paulo Nader, que é o autor escolhido para a gente conduzir aqui a disciplina, o direito natural não é escrito, né? Obviamente, ele não é escrito, não é criado pela sociedade, nem é formulado pelo Estado, tá? Como o adjetivo natural indica, é um direito espontâneo que se origina da própria natureza social do homem e que é revelado pela conjunção da experiência e razão. Então aqui a gente percebe a questão do direito natural, que é aquela situação que vem de uma essência humana, né? Ou seja, pela própria natureza do ser humano, a própria natureza social. Se vocês forem estudar história, vocês vão ver que existe sim uma organização do ser humano, onde o teu direito acaba, onde o meu começa, mas não especificamente nesses termos, né? Existe uma certa natureza humana que traz essa questão dos limites, né? Inclusive, a gente trabalha isso muito quando a gente vê ali a questão da cultura, a questão dos costumes, né? Que surge ali do direito natural, tá certo? E aqui nós temos o direito positivo, que é aquele institucionalizado pelo Estado, ou seja, aquele criado pelo Estado, tá? É a ordem jurídica obrigatória em determinado lugar e tempo, ou seja, é o direito escrito, né? É aquele direito escrito
que é o direito positivado, tá? Dentro do direito, quando vocês estiverem lá lendo lá as doutrinas que a gente está recomendando, vocês vão ver que vai estar lá o direito positivado. Aí vocês vão ficar, gente, mas o direito positivado, o que é isso? Ou seja, o direito positivado é aquele direito escrito, é aquele que o próprio Estado produz, né, para estar ali regulando as ações da sociedade. E já que vimos aqui o conceito de direito, né, vimos a diferença entre o direito positivo, né, e o direito natural, vamos ver aqui o conceito de lei também, que é muito importante aqui dentro da introdução do estudo do direito, tá? Ou seja, a lei é a regra geral e permanente a que todos estão submetidos, sendo também um preceito escrito, né, aqui, ó, direito positivo, né, formulado solenemente pela autoridade constituída. Ou seja, aqui quando a gente fala formulado solenemente, né, temos aqui os nossos representantes eleitos ali no Poder Legislativo, que estão ali na atuação da produção das leis, tá? Em função de um poder, né, que lhe é delegado pela soberania popular, que o voto, né, que nela reside a supremacia, que nela reside a suprema força do Estado. Então, a lei é a regra geral e permanente a que todos estão submetidos, né? Ela é escrita porque ela está ali dentro do direito positivo, ok? E, não menos importante, é a gente estudar também as fontes do direito. Então, pessoal, perceba aqui, eu estou naquele batidão com vocês, trazendo vários conceitos, porque temos aqui os nossos 30 minutos para concluir aqui os principais pontos da nossa disciplina, então quero te chamar a atenção para estar fazendo a leitura da nossa bibliografia recomendada, tá? Isso aqui é um complemento, isso aqui é só para você ter um norte, para você conseguir aí desenvolver aí as suas leituras a partir dessas explicações básicas aqui, tá ok? Então, fontes do direito. Quais são as fontes? O que são fontes? De onde surge, de onde nasce, né, o direito? Nós temos a lei, nós temos a analogia, nós temos os costumes, nós temos os princípios gerais do direito, nós temos a doutrina, temos a jurisprudência também, né? Então, olha só, a lei, ela corresponde a uma norma ou um conjunto, ela é uma norma, né? Ou um conjunto de normas jurídicas, né? Que vem ali do Poder Legislativo e, em alguns casos, do chefe do Poder Executivo, né? A lei, no caso aqui, ela é a principal fonte do direito, ou seja, o direito positivado, que é o direito escrito. Lembrando que, quando eu falo em alguns casos que ela vem do Poder Legislativo, a gente pode pensar aqui nas medidas provisórias, como, por exemplo, né, que ela é editada pelo nosso Poder Executivo, governador de Estado ou presidente da República, tá? Quando a gente fala de analogia, implica em existir uma semelhança, tá, entre uma hipótese tomada como padrão e a hipótese a ser resolvida, ou seja, eu vou fazer por analogia, eu vou comparar com uma situação semelhante para poder estar resolvendo esse caso aqui, porque já aconteceu essa situação, né? Então, vamos pensar em resolver dessa forma para tornar uma solução de forma por analogia, tá ok? E o costume, tá? O costume, né? Que aqui do costume nós temos o direito, não sei se vocês já ouviram falar, direito consuetudinário, tá? Direito consuetudinário, tá? Que é o quê? O direito que surge dos costumes, tá? Que é o uso reiterado de uma conduta ou atividade. Então, existem muitas situações que, de tanto elas serem ali rotineiramente praticadas pela sociedade, elas acabam indo para lei, porque o costume, ele pode sim fazer vir surgir uma norma, tá? Por quê? Porque de tanta sociedade praticar, já tem costume de praticar aquilo, acaba que o Poder Legislativo vai estar ali produzindo uma lei para regulamentar uma situação, porque já é de costume aquela prática pela sociedade, né? Então, aí, por isso que a gente fala do direito consuetudinário, que é aquele que ele surge a partir do costume, tá? Temos também os princípios gerais do direito, que dão suporte à regulamentação da sociedade sobre os aspectos jurídicos, fixando os padrões e orientando os preceitos que serão traduzidos pela legislação. Ou seja, eu preciso que vocês saibam, gente, que os princípios gerais do direito, eles são verdadeiros alicerces do nosso ordenamento jurídico. Eles são de extrema importância, porque eles dão suporte à regulamentação da sociedade sobre o aspecto jurídico, tá?
E esses princípios, eles vão estar fixando os padrões, tá? E vão orientar os preceitos que são traduzidos pela legislação, tá? Eu preciso que vocês saibam que esses princípios gerais do direito, eles são tão importantes que os nossos magistrados, juízes, né, eles podem estar aí julgando uma situação, aplicando um princípio. A partir de um princípio geral do direito, ele pode fundamentar a sua decisão para te conceder ou não aquele pedido, para negar ou para autorizar, a partir de uma fundamentação desses princípios gerais do direito, porque eles são verdadeiros alicerces aqui do nosso ordenamento jurídico, ok? Temos a doutrina também, que é o conjunto de princípios expostos nos livros, tá? Nos livros de direito, em que firmam teorias ou se fazem interpretações sobre a ciência jurídica, ou seja, são os livros, temos aí doutrinadores, né? Como, por exemplo, José Afonso da Silva, que é um doutrinador lá do direito constitucional. Temos aí, por exemplo, Alexandre de Moraes também, que também doutrinador, Michel Temer também, que é doutrinador também ali em direito constitucional. Nós temos, lá em direito tributário, nós temos a Josiane Minardi também, que tem se destacado aí dentro das suas obras aí, dentro do direito tributário, e muito aqui, ó, Paulo Nader também, todos eles são doutrinadores, porque são pessoas, no caso, que escrevem livros, ou seja, eles trabalham com esses livros que são doutrinas, ou seja, é o conjunto de princípios expostos nos livros de direito. Isso é a doutrina, onde ali os nossos autores, os escritores vão estar escrevendo, né, teses, e essas teses, elas, inclusive, elas também são utilizadas aí pelo nosso judiciário para estar fundamentando uma decisão, um julgamento, como a gente vê muito aí no nosso STF, os nossos ministros lá do Supremo Tribunal Federal utilizam muito, todos os juízes, é muito tranquilo eles citarem autores conforme a doutrina do autor tal, eu entendo dessa forma, porque isso, por aquilo. Então, é muito comum a gente ver aí trechos das doutrinas aí dos nossos julgados para estar aí fundamentando as decisões do nosso poder judiciário, tá? Temos também a jurisprudência, né? Que também é uma fonte do direito, né? Conjunto de decisões uniformes, é importante essa palavrinha aqui, ó, uniformes. Isto é, no mesmo sentido, acerca de determinada questão. Ou seja, se existe uma situação que ela é julgada por vários tribunais. Um exemplo, lá no Tribunal do Rio Grande do Sul, teve um julgado dizendo, por exemplo, um exemplo aqui, vamos fazer a substituição do IGPM por um outro índice de mercado, porque com a pandemia o IGPM teve uma porcentagem muito alta. Um exemplo, né? Aí o Rio Grande do Sul, lá alguém entra com a ação, ganha lá no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa vê lá que o juiz deu lá, né? Aí outra pessoa lá, por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo. Entra, aí ganha também a ação. Um exemplo, pode ser para ganhar ou para perder, né? Porque a jurisprudência, ela tem tanto jurisprudência favorável como jurisprudência contra aquela situação que eu estou procurando ali, que eu estou precisando, né? Então, vários tribunais, aí depois o tribunal aqui, o TJ de Rondônia, né? TJ de Rondônia julgou. Aí eu vou entrar com uma ação, aí o que eu faço? Eu pego esse conjunto de jurisprudências aqui, para estar alicerçando no pedido meu. Eu falo, olha, senhor juiz, olha só, a jurisprudência tem aqui, ó, temos o tribunal lá do Rio Grande do Sul, temos de São Paulo, temos aqui de Rondônia, julgando nesse sentido. Então, ele vem ali utilizar essa jurisprudência para estar ali, de fato, alicerçando, incentivando, induzindo o próprio magistrado a julgar da mesma forma dos outros tribunais, até porque isso vai gerar segurança jurídica também lá na frente, né? Quando a gente tem um conjunto de decisões uniformes no mesmo sentido acerca de determinada questão, ou seja, a questão tem que ser a mesma, né? E as decisões têm que ser uniformes. Então, o que acontece? Além de eu poder utilizar essas jurisprudências aí nas minhas ações para estar me favorecendo da forma que eu quiser, porque eu posso estar favorecendo para falar, seu juiz, eu não faça isso, porque ó, lá no Rio Grande do Sul não fizeram, lá no TJ de São Paulo não fizeram, aqui no TJ de Rondônia, já lá na vara tal, também não fez. Então, pode ser tanto para... Eu vou estar influenciando o magistrado da forma que eu quiser com essas jurisprudências, né? Tanto para demonstrar para ele que sim, como para não. Então, de tanto ter ali várias decisões reiteradas no mesmo sentido, por vários tribunais, ou isso vai parar... isso acaba gerando uma lei, né? Porque aquela situação está tão batida,
tá tão sedimentada que essa jurisprudência ela é fonte de direito, ela acaba alicerçando aí um pedido meu, porque ela tem também um poder de estar aí influenciando. O juiz não é obrigatório a seguir não é obrigado, perdão, a seguir uma jurisprudência, mas ele pode estar, de fato, assim, sendo motivado conforme as decisões dos outros tribunais, porque ele entende que aquele julgado, sim, é pertinente, é interessante, ele pode estar acompanhando. Então, a jurisprudência também, ela também é fonte do direito, porque de tanto existir ali tanta jurisprudência naquele sentido, ou no mesmo tribunal, por exemplo, lá no STJ, Superior Tribunal de Justiça, o que pode acontecer? Ele pode gerar uma súmula, né? Uma súmula que venha já estar aí trazendo orientações para os julgadores já estar seguindo aquele padrão, né? Então, aquele padrão vai estar aí trazendo segurança jurídica também, tá? Vamos falar aqui sobre a diferença entre direito público e direito privado, tá, pessoal? Olha só, perceberam? Eu estou trazendo aqui em cada tela, estou trazendo para vocês alguns pontos de situações elementares que vocês precisam saber do direito, né? Ou seja, já falamos ali sobre a diferença do direito positivo, né, do direito natural, conversamos ali sobre as fontes do direito e agora vamos falar um pouquinho sobre o direito público e o direito privado, a diferença entre esses ramos do direito, tá? Ou seja, aqui, ó, o direito público é aquele que há a predominância do interesse do Estado, né? Disciplina os interesses gerais. Existe uma relação de subordinação, hierarquia, onde o Estado está em uma situação de superioridade, tá? E aqui nós temos o direito privado, tá? É aquele em que há a predominância do interesse particular da pessoa, tá? Existe uma relação de coordenação, relação de igualdade, tá? E predomina a autonomia privada da vontade. Então, aqui no direito público, gente, a gente não tem margem de escolha aqui, tá? Se a lei fala assim, por exemplo, o prazo para recorrer é de 10 dias. Então, você não pode colocar o prazo para recorrer de 15 dias, porque o direito público, dentro do direito público, não tem essa flexibilidade, tá? Aqui já no direito privado, que a gente trabalha muito aqui no direito civil, por exemplo, quando você vai fazer um contrato, você pode colocar um prazo que você queira aqui no contrato. O prazo para a gente fazer o distrato, você tem até, por exemplo, uma semana, 7 dias para fazer o distrato, um exemplo, né? Então, tem uma flexibilidade aqui dentro das relações de interesse particular, tá? Ou seja, e também uma das principais características aqui do direito privado é a questão da relação de igualdade, tá? Entre as partes, tá? Porque, e também prevalece a autonomia da vontade privada. Enquanto no direito público existe uma relação de subordinação e hierarquia, onde o Estado está em uma situação de superioridade, tá? A doutrina fala, pessoal, que... aqui, até coloquei aqui para vocês, ó. Há doutrinas que dizem ser impossível não haver uma pequena parcela de interesse do Estado no direito privado. Sim, lógico, o Estado ele vai estar sempre em algum momento, inclusive dentro das nossas relações de direito privado, até porque a partir do momento que essas relações de direito privado elas passam para a esfera, por exemplo, você vai em busca do poder judiciário porque você não concorda com uma certa situação de um contrato, por exemplo, a partir daqui ele já deixa de ser direito privado e ele passa a ser ali acompanhado pelo direito público a partir do momento que você busca o poder judiciário, né? Então, por isso que aqui a doutrina diz que em algum momento sempre tem uma parcela de interesse do Estado dentro do direito privado. Lembrando aqui que quando a gente fala de direito público também, a gente pode lembrar também nessa questão de hierarquia ou então numa situação de superioridade, a gente vê lá em cláusulas exorbitantes em contratos administrativos, quando a gente vê que existe ali na fase de licitações, trabalhamos com contratos, né? E aí você vê cláusulas, algumas cláusulas que são mais interessantes para o poder público, né? Que a gente denomina dentro do direito de cláusulas exorbitantes, tá bom? Então aqui você pode perceber que o direito público, ele tem a predominância do interesse do Estado, tá? A gente pode trazer aqui exemplo de direito
público, tá? O direito tributário, o direito constitucional, o direito ambiental, o direito penal. E trazendo como exemplo de direito privado, nós trabalhamos aqui, ó, nesse momento aqui do nosso curso, aqui, ó, direito civil, direito empresarial e o direito do consumidor, tá? Aí, quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui de direito privado aqui, nós estamos falando aqui na esfera aqui do direito material, tá, gente? Porque quando passa para o direito formal, que é quando a gente busca o Poder Judiciário para estar aí buscando, por exemplo, uma resolução de uma lide, que vocês vão ver já já, ele passa a ser ali conduzido dentro do direito público, que é o direito de processo, que é o direito processual civil, por exemplo, tá certo? Então vamos para nossa próxima lâmina aqui, mais um ponto importante para você ir mergulhar aqui na introdução ao estudo do direito, é você saber alguns ramos do direito, tá? Temos aqui, ó, direito civil, direito comercial, direito do consumidor, direito ambiental, direito penal, direito administrativo, são ramos do direito, tá? Mas para vocês, o que interessa aqui, que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, o direito civil, que regula os direitos e obrigações de ordem privada, tá certo? Aqui é a ordem privada, né? Concernente às pessoas, os bens e suas relações. Temos aqui a Lei 10.406 de 2002, que é o nosso próprio Código Civil, tá? O nosso novo Código Civil, porque de 2002, né? A gente fala que é novo, não é tão novo assim, mas ele é relativamente novo, é o último Código Civil aí que está em vigor, tá? A Lei 10.406 de 2002, tá? É classificado pela doutrina majoritária como as normas de direito privado. Quando a gente fala doutrina majoritária, a maior parte da doutrina entende que são normas de direito privado, porque existe também uma parte minoritária que diz que também é impossível não falar em direito público dentro do direito civil. Em alguns pontos eu até concordo, né? Mas trazendo aqui para vocês, de forma mais ampla, de forma mais comum, é dizer que a maior parte da doutrina classifica o direito civil como normas de direito privado, tá? Direito comercial, gente, olha só, por que eu usei esse termo aqui? Já já vocês vão entender, né? Ah, professora, mas não é mais direito comercial, agora é direito empresarial. Mas olha só, direito comercial são normas que disciplinam sobre os mais variados aspectos a atividade mercantil, tá? É classificado pela doutrina majoritária como normas de direito privado, né? Também aqui tem a maior parte da doutrina entende como norma de direito privado, tá? Suas normas estão dentro do Código Civil, bem como em outras leis espalhadas pelo mundo jurídico. Então, eu quero te chamar a atenção, porque atualmente a gente fala que é o direito empresarial, né? Mas, assim, eu quero que vocês saibam que até hoje o nosso Código Comercial, que é muito antigo, ele não foi completamente revogado, né? Então, ainda existe, dentro do nosso Código Comercial, que está lá e que existe, as questões de direito marítimo, né? Então, ele não foi completamente revogado, tá? É por isso que a gente, em algum momento, a gente fala o direito comercial, tá certo? Mas a nossa doutrina atual fala, dentro do Código Civil, né, sobre o direito empresarial. Lembrando que existe ainda o Código Comercial, que é mais ali sobre as questões de comércio marítimo, tá? E vamos falar sobre o direito do consumidor, né? Que é o ramo do direito que atende às relações de consumo, ou seja, aquelas travadas entre os fornecedores, né, que aqui serão os senhores, né, quem disponibiliza produtos ou serviços ao mercado, e consumidores, quem consome produtos ou serviços como destinatário final, tá? É amparada aqui pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, pela Lei 8.078 de 90. Lembrando, pessoal, quero te chamar a atenção aqui, que neste momento você, como aluno, você ainda está aí investido de consumidor, você gosta de aprender o direito do consumidor porque você não quer ser enganado por uma empresa, por algum comércio, mas você tem que lembrar que a partir de agora você vai ser um gestor comercial e você não pode mais pensar só como consumidor. Lógico, é importante que você pense como consumidor para que você venha estar praticando ações dentro do seu negócio, do seu comércio, de forma a não
não possibilitar ações judiciais no futuro, logicamente. Mas a partir de agora eu quero que você comece a pensar como um empreendedor, como um fornecedor. Aqui você já está no curso de gestão comercial, então é importante olhar essa lei aqui também com outros olhos, tá bom? Vamos pensar aqui na lei 8.078 de 90, que é o nosso CDC, tá? Então, pessoal, vamos para mais uma tela aqui. Vamos conversar sobre algumas terminologias jurídicas e já vou começando aqui para vocês entenderem o que é ação, o que é jurisdição, o que é lide, princípios. Vamos começar aqui com a ação, tá ok? Aqui é o próprio direito de ação. Por quê? Porque a nossa própria Constituição Federal, lá de 1988, lá no artigo 35, ele fala que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. Ou seja, a partir do momento que a nossa Constituição Federal diz que é possível, então você tem todo o direito aqui de estar entrando com uma ação para estar aí requerendo aí a defesa de um direito, tá ok? Falando aqui de jurisdição, jurisdição nada mais é do que dizer o direito, né? Ou seja, aqui quem tem jurisdição são os nossos magistrados, são os nossos juízes, né? Não podemos falar aqui, por exemplo, que um delegado de polícia tem jurisdição. Não, o delegado de polícia não tem jurisdição porque ele não é um juiz, né? Promotor de justiça tem jurisdição? Não, não tem, porque quem tem jurisdição são os magistrados que têm o poder de dizer o direito, tá ok? São eles que fazem os julgamentos, tá? Lide. A lide é o conflito, basicamente um conflito, né? Ou seja, tem duas partes com interesses distintos, ou seja, uma pretensão que é resistida, que forma aquela lide, ou seja, o conflito por duas partes, né? Por uma pretensão resistida. Então, essa lide aqui, ela é formada e aí vai para a apreciação do Poder Judiciário para dizer quem está certo, quem está errado. Ou seja, tem uma ação, né, para discutir aquela lide, ou seja, aquele conflito que vai ser aqui, de fato, apreciado pelo Poder Judiciário por meio dos nossos magistrados, tá ok? E aqui os princípios, como vocês já sabem, né, que são os princípios que são verdadeiros alicerces aí do nosso ordenamento jurídico. Nós temos muitos princípios dentro da nossa própria Constituição Federal, né? São alicerces, inclusive a própria lei, ela pode surgir dos princípios, né? Que é muito importante isso aqui, é fundamental, né? Temos o processo. O que é o processo? O processo é o carro da ação, ou seja, quem vai estar conduzindo essa ação aqui, tá? Então, o processo, basicamente, é um instrumento que traz forma aí, são procedimentos formais aí que vem estar exteriorizando o nosso direito material, tá? E a jurisprudência, você já sabe que são decisões reiteradas aí dos nossos tribunais, né? Que podem ser aí aplicadas aí a favor ou em benefício aí de uma situação que você deseja pleitear. Então, são várias decisões reiteradas pelos tribunais aí que geram uma jurisprudência, tá? E o direito adquirido é aquele que é o direito já incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica. Por exemplo, aqui, né? Direito adquirido, deixa eu pensar, estabilidade, né? Ou seja, eu estou aqui, já tenho mais de 3 anos no Instituto Federal de Rondônia, já passei ali pela aquela questão ali da avaliação do estágio probatório, já estou ali com aquele direito adquirido, né? Ou seja, se surgir uma lei aí nova que venha mudar aí a questão uma reforma administrativa, por exemplo, que venha dizer assim, agora todos os servidores públicos não têm mais estabilidade. Não vai poder fazer isso, por quê? Porque quem já tem o direito adquirido da estabilidade, quem já alcançou esse direito por meio da lei que estava em vigor à época, né, em que foi aí conquistado esse direito, ele não vai poder mexer, porque é um direito adquirido, ele vai poder, dali para frente, alcançar novos servidores públicos, pessoas que venham a ingressar aí, né, nessa questão dos concursos públicos aí para estar mudando a lei, por exemplo, para 4 anos ou para 5, não sei, não importa. São exemplos, né? Vai depender do que aí for aprovado aí pelos nossos legisladores. Mas então, voltando aqui para o direito adquirido, é isso, ou seja, já adquiri aquele direito, então, se surgir uma lei nova, uma situação aí que vai estar me prejudicando, ela só vai ser aplicada dali para frente, ela não vai estar retroagindo aí para tirar um direito que já foi adquirido pelas pessoas, tá certo? E aqui a segurança jurídica, aqui ó, a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Exemplo, a estabilidade, como eu acabei de falar, ou seja, esse fato de eu ter essa estabilidade, né, ela me traz uma segurança jurídica, porque eu sei que se vier uma lei nova aí para estar modificando essa situação, essa lei não vai poder me alcançar, porque eu tenho uma segurança jurídica, porque eu já conquistei aquele direito, né? Então, isso gera segurança jurídica, tá? E é aqui por isso que fala, a lei não prejudicará, ou seja, se surgir uma lei nova, ela vai dali para frente, ela não vai prejudicar o direito adquirido, né? O ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, se tiver uma ação que já foi julgada, quando a gente fala coisa julgada, quer dizer que já transitou em julgado, não tem mais como modificar aquela situação, porque já fez coisa julgada, né? Então, a partir desse momento, se já fez coisa julgada, ela tem segurança jurídica para permanecer como está. Surgiu uma lei nova aí, não vai poder alcançar atos pretéritos, porque já existe essa questão da segurança jurídica que vai estar ali, resguardando ali as situações que já foram praticadas no exercício da lei anterior, por exemplo, tá? E aqui eu trouxe esses exemplos que eu já comentei com você, a estabilidade, a licença-prêmio de até 3 meses, tá? É um exemplo bem tranquilinho aí, que eu trouxe para você, para a gente conversar sobre segurança jurídica. E aqui, pessoal, não menos importante, eu trouxe nessa tela aqui para vocês a nossa lei 12.376, lá de 2010, tá? Que é a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Ela é uma redação dada aqui no ano de 2010, como eu acabei de comentar. Antes dessa lei, o que estava em vigência era a LIC, tá, pessoal? Era a LIC, que era a Lei de Introdução ao Código Civil, né? Só que a gente percebia que não era somente ao Código Civil. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela vai além do Código Civil. Portanto, houve esse entendimento e aí temos aí o surgimento dessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Lei 12.376, para vocês estarem lendo, essa lei não é extensa, ela é bem tranquila, é até relativamente curta, mas ela é de extrema importância aí para nossa introdução às normas do direito brasileiro, tá? Antigamente ela era LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e aí ela foi modificada e passou a ser a Lei de Introdução às Normas, porque ela abrange todo o nosso ordenamento jurídico. Atenção aqui para o número da lei, acessem, faça a leitura, tá? E aqui, da forma que eu venho pedindo para vocês fazer a leitura, eu fiz um resumo aqui para vocês, tá? E esse resumo, ele é só um resumo, percebam, é um mero resumo. Eu preciso que vocês saibam as principais funções da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Quais são elas? Elas vão determinar o início da obrigatoriedade das leis, lá no artigo 1º ela fala quando que a lei começa a entrar em vigor, tá? Ela tem a função de regular a vigência e a eficácia das normas jurídicas, também no artigo 1º e vai até o artigo 2º. Tem a função de impor a eficácia geral e abstrata da obrigatoriedade, inadmitindo a ignorância da lei vigente, lá no artigo 3º. Também ela vai traçar os mecanismos de integração da norma, tá? Para hipótese de lacuna normativa, ou seja, quando tiver alguma lacuna, ela vai dizer o que deve ser feito lá no artigo 4º, façam a leitura. Tenho aí com vocês do lado, já abre uma aba aí no cantinho do teu computador e já vai acessando essa lei, tá? É de extrema importância, inclusive ela é objeto aí de avaliação de vocês, tá? Ela também tem a função de delimitar os critérios de hermenêutica e interpretação da lei, lá no artigo 5º. Ela tem também a função de regulamentar o direito intertemporal, lá no artigo 6º. E ainda, ela vem regulamentar o direito internacional privado, ou seja, eu regulei aqui o privado, porque tem situações de direito internacional privado, quando a gente fala assim, por exemplo, uma brasileira que casou com, sei lá, alguém de outro país, né, com inglês, alguém da Inglaterra, né? Como é que funciona a questão, como é que fica a questão aí de uma herança, por exemplo. Então, essa lei, ela vai trazer essas situações, tá?
direito internacional privado, né? Quando a gente fala de herança, de sucessões, está dentro do direito privado, lá no Código Civil também, tá? Essa regulamentação do direito internacional privado, ela começa no artigo 7º e vai até o 17, tá? No tocante às normas relacionadas à pessoa e à família, ela vai do artigo 7º até o 11. Quando ela vai tratar dos bens, ela fala sobre o artigo, lá no artigo 8º. Falando das obrigações no artigo 9º, vai falar sobre as sucessões no artigo 10. Ela trata sobre a competência da autoridade judiciária brasileira no artigo 12. Ela vai falar sobre a prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros no artigo 13. A prova da legislação de outros países no artigo 14. Execução da sentença proferida por juiz estrangeiro, no artigo 15. A proibição do retorno, no 16. Aos limites da aplicação da lei e atos jurídicos de outro país no Brasil, no artigo 17. E, finalmente, aos atos civis praticados por autoridades consulares brasileiras, ou seja, um cônsul brasileiro, né? Vai estar tratando sobre essa temática entre o artigo 18 e o artigo 19, tá certo? Então, eu quero te desejar aqui sucesso para a próxima aula. Preciso que, de fato, você faça a leitura da LINDB, porque aqui eu trouxe um resumo para vocês sobre o que cada artigo vai trazer. É de extrema importância, que você faça a leitura da lei. Até para quem está aí interessado em concurso público, a maioria dos concursos públicos aí, quando vem cobrando aí de nível médio, por exemplo, cobrando essa lei, porque é de extrema importância para vocês saberem como que funciona a analogia, ela traz tudo que é importante aí para as normas aí do direito brasileiro, tá certo? Eu quero te convidar para a nossa aula número 2, tá? Vamos falar aí sobre direito civil, vamos saber o que é pessoa natural, o que é pessoa física, na próxima unidade. Eu espero que você faça a leitura da nossa bibliografia recomendada, não deixe de fazer a leitura da nossa LINDB também. Isso aí é bem tranquilo de vocês entenderem que só com essa videoaula aqui, isso aqui é um resumo, não é o suficiente para você concluir o curso de forma plena, não é o suficiente. Você precisa mesmo, de fato, ler a doutrina recomendada e as legislações que são recomendadas também, tá certo? Esse é um apelo que eu faço com muito carinho para você, porque eu sei da importância desse complemento, tá certo? Então eu vou te aguardar na nossa próxima aula número 2 aí, na nossa videoaula número 2. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.